Olá, pessoal! Estamos de volta para continuar com o nosso estudo do conceito de diferenciabilidade de uma função de várias variáveis, que é o conceito que está associado com o título da aula, né? Plano tangente e aproximação linear. Para definir, para entender o que é o plano tangente ao gráfico de uma função, nós precisamos do conceito de diferenciabilidade, um importantíssimo conceito de diferenciabilidade que nós começamos a estudar na aula passada, tá? Então, vamos apenas fazer uma rápida revisão, né, do que nós vimos na aula passada. O conceito de diferenciabilidade, ele está relacionado com o erro, né, em um ponto x0, y0, que é definido por essa expressão aqui. O erro nada mais é do que essa expressão, tá? Nós já vimos isso, tudo bem? Também, né, nós fazemos uma espécie de média, digamos assim, né, para melhor determinar a variação da função conforme nós fazemos esses acréscimos aqui, tá? Além disso, apenas para relembrar, de geometria analítica, nós temos que a norma de um vetor, tá? Cujas extremidades desse vetor são ΔX, ΔY, nada mais é do que a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, tá? Tudo bem? Bom, e aí nós definimos, então, né, na aula passada, o conceito de diferenciabilidade. Nós dizemos que uma função f é diferenciável em um ponto x0, y0 do seu domínio, se existem números reais a e b, tá? Tais que o limite, esse limite aqui, do erro quocientado pela norma de ΔX, ΔY, quando ΔX e ΔY tendem a 0, for igual a 0, tá? Nós, na aula de hoje, iremos continuar utilizando esse limite, tá? Então, eu vou chamar ele de 1. O limite 1, quando aparecer, é esse limite que está na caixinha em abóbora. Tudo bem? Bom, nós já conversamos um pouco sobre isso na aula passada, e como eu disse, né, nem sempre é uma tarefa fácil mostrar que f é ou não diferenciável usando a sua definição. Às vezes sim, às vezes não. Por conta disso, nós temos teoremas, resultados que nos ajudam a fazer esse tipo de análise, né? Na aula passada, nós já vimos o teorema 1, agora nós vamos ver o teorema 2. O teorema 2, ele diz o seguinte, ele diz que se uma função f for diferenciável em um ponto x0, y0, então f possui derivadas parciais nesse ponto. Lembra, na aula passada eu comentei que parecia que fazia sentido pela definição de diferenciabilidade que esse conceito estava relacionado com o conceito de derivadas parciais. E está, certo? A relação é dada, uma delas é dada por esse teorema, tá? Depois vai ter outra, tudo bem? Então vamos lá, novamente. O teorema diz que se f é diferenciável em um ponto, então f possui derivadas parciais nesse ponto, tá? Tudo bem? Eu não vou fazer a demonstração desse teorema nessa aula, mas tem uma coisa muito importante na demonstração desse teorema. Tudo bem? Extremamente importante. Então, aqui, ó, o nosso símbolo de importância, né? É o seguinte,
parte central, né, uma das passagens mais importantes da demonstração desse teorema é mostrar o seguinte, que se f é diferenciável no ponto x0, y0, então as constantes reais a e b, que aparecem na definição de diferenciabilidade, são iguais à derivada parcial. O a é a derivada parcial de f com relação a x, e o b é igual à derivada parcial de f com relação a y. Na verdade, é o seguinte, se f é diferenciável em x0, y0, então os únicos números reais a e b para os quais o limite 1 é zero são as derivadas parciais, certo? Ou seja, se a gente volta aqui nessa definição, na definição de diferenciabilidade, e vamos lembrar que essa definição surge daqui, né? A gente começou a construir ela com esses elementos. Vejam, o A é esse número e o B é esse número, tá? E esse fator, esse termo, ele aparece exatamente no numerador aqui desse limite, tá? Então, ou seja, o que o Teorema 2 nos diz, a demonstração dele, na verdade, é que se f é diferenciável em um ponto x0, y0, os únicos números reais, a e b, tais que esse limite aqui, o limite 1, é igual a zero, são a derivada parcial de f com relação a x e a derivada parcial de f com relação a y, respectivamente, tá? Tudo bem? Bom, agora, vamos ver esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo, nós já conversamos um pouquinho sobre ele na aula passada, eu até dei um spoiler, né? Eu falei que essa função não é diferenciável na origem, né? Então, lembra, nós usamos esse exemplo como um exemplo de uma função que não é diferenciável na origem, porém é contínua, porque ela é um produto de funções contínuas, tá? Então, vamos agora mostrar que, de fato, ela não é diferenciável, tá? E vamos usar para isso o Teorema 2, tá? Ou seja, a demonstração do Teorema 2 diz que se o limite da definição de diferenciabilidade é igual a zero, os únicos A e B que aparecem lá na definição que satisfazem isso são o A, a derivada parcial de f com relação a x, e o B, a derivada parcial de f com relação a y. Então, vamos calcular essas derivadas parciais, né? Primeiro, vamos ver se elas existem e vamos calcular, né? Bom, então, olha, a derivada parcial de f com relação a x na origem, por definição, se ela existe, ela tem que ser igual a esse limite, certo? Mas, ora, 0 mais ΔX é o próprio ΔX. f de 0, 0, pessoal, é colocar 0 aqui no lugar do x e 0 aqui no lugar do y. Então, isso é 0 vezes 0, que é 0, tá? Então, eu já substituí aqui por 0. Tudo bem? Agora, quem que é f de ΔX 0? F de ΔX0, pessoal, ó, no lugar do x, eu coloco ΔX. Então, fica ΔX elevado a 1/3. Vezes, no lugar do y, eu coloco 0. 0 elevado a 1/3. Mas isso vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, o numerador ficou 0, tá? Esse ΔX, ele vem da definição de derivada parcial. Então, ele continua aqui. Agora, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Limite de 0
também é zero. Então, a derivada parcial de f com relação a x, na origem, existe e é igual a zero, certo? De forma muito parecida, a gente mostra que a derivada parcial de f com relação a y existe e é igual a zero, tá? Vamos lá. Aqui é o zero, porque é aqui, certo? O acréscimo na segunda coordenada fica ΔY mais zero, mas esse é ΔY, né? F de zero nós já vimos que é zero, tá aqui, ó, coloquei zero, certo? Então, olha aqui, quem que é F de zero ΔY? No lugar de x, a gente coloca zero. No lugar de y, a gente coloca ΔY. Tudo isso, esse produto aqui, dá zero. Então, vai ficar limite de zero quocientado por ΔY. Esse ΔY, pessoal, é da definição de derivada parcial. Novamente, zero sobre qualquer coisa é zero. Limite de zero, quando ΔY tende a zero, é zero. Portanto, a derivada parcial de f com relação a y no ponto 0, 0 existe e é igual a zero. Portanto, pelo teorema 2, se f for diferenciável, os únicos números reais a e b que fazem o limite da definição de diferenciabilidade ser igual a zero, os possíveis candidatos, são a igual a zero, que é a derivada parcial de f com relação a x, e b igual a zero, que é igual à derivada parcial de f com relação a y. Se aquele limite lá for zero, tem que ser para esses caras. Não tem outros. Mas vamos ver se o limite vai mesmo ser zero, tá? Então, vamos lá. Para calcular o limite, a primeira coisa que a gente tem que calcular é o erro, tá? O erro em qual ponto? Na origem. É nesse ponto que nós estamos interessados. Então, vamos lá. 0 mais ΔX é ΔX. 0 mais ΔY é ΔY, tá? Menos f de x0, y0. Mas isso é f de 0, 0, tá? Menos o a é 0. Então, fica 0 vezes ΔX. O b é 0 também. Então, fica 0 vezes ΔY. Mas f de 0 é 0, certo? É igual a 0. Então, tudo isso aqui vai dar 0, certo? Então, a gente nem precisa se preocupar com esse termo. A única coisa que sobra é o f de ΔX, ΔY, tá? Então, tudo isso é igual a f de ΔX, ΔY. Então, vamos lá. No lugar de x, a gente coloca ΔX. No lugar de y, nós colocamos ΔY. Então, isso vai ser ΔX elevado a 1/3 vezes ΔY elevado a 1/3. Esse é o erro, tá? Mas vamos lembrar que a gente precisa ainda dividir pela norma de ΔX, ΔY, né? É essa pergunta que nós queremos responder. Esse limite é zero ou não? Tá? Bom, vamos lá. Primeiro vamos calcular essa expressão, então. Lembrando que a norma tá aqui, né? Ó. A norma é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Como é que fica isso? Ó, bom, o que nós vamos fazer? Para que esse limite exista e seja igual a zero, ele tem que existir por todas as direções e em todas as direções ele tem que dar zero, tá? Vamos fazer aquele truque
de olhar uma determinada direção, tá? Então, olha, qual direção nós vamos olhar? Nós estamos olhando a direção em que ΔY é igual a ΔX, certo? É isso que nós vamos olhar. Então, o que nós vamos fazer? No lugar de ΔY, nós vamos colocar ΔX. Essa é apenas uma direção, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó, no lugar de ΔY, a gente coloca ΔX. Então, aqui virou ΔX e aqui virou ΔX também, tá? Então, voltando na expressão do erro, aqui vai ser ΔX e aqui vai ser ΔX, tá? Mas, ora, ΔX elevado a 1/3 vezes ΔX elevado a 1/3, isso é igual a ΔX elevado a 2/3. É o que está aqui no numerador, tá? Agora, ΔX ao quadrado mais ΔX ao quadrado, isso é 2 ΔX ao quadrado, tá? Aqui, ó, certo? Tudo bem? Além disso, a raiz quadrada, eu posso escrever dessa forma. A raiz quadrada de um número é a mesma coisa que pegar esse número e elevar a meio, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse limite se reduz a esse limite, tudo bem? Ao limite, a esse limite aqui dessa expressão, tá? Agora, vejam que o que está aqui no denominador, a gente pode melhorar, né? Como? Isso é, na verdade, igual a 2 elevado a meio, que é raiz de 2, aí vai ficar ΔX ao quadrado elevado a meio. Então, o quadrado que está aqui vai ser cancelado com o meio, tá? Ou seja, tudo isso é igual ao limite de ΔX elevado a 2/3 dividido por raiz de 2 vezes módulo de ΔX. O módulo aparece, pessoal, porque eu extraí a raiz, né? Agora, vamos ver. Esse termo que está aqui em cima, pessoal, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó, um rascunhozinho. ΔX elevado a 2/3, né? É a mesma coisa que ΔX ao quadrado vezes 1/3, tá? E isso é a mesma coisa. Elevar um número a 1/3 é a mesma coisa, pessoal, que extrair a raiz cúbica desse número, tá? Mas olha, ΔX ao quadrado é sempre positivo, porque todo número ao quadrado é maior ou igual a zero, né? Isso é maior ou igual a zero. A raiz cúbica de um número que é maior ou igual a zero também é maior ou igual a zero, tá? Tudo bem? Então, isso que está aqui em cima é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, isso é a mesma coisa que o módulo desse número. Então, se eu colocar aqui um módulo, não muda nada, porque isso é sempre maior ou igual a zero. O módulo de uma coisa positiva é ele mesmo, tá? Eu posso colocar e tirar o módulo sem problemas. Agora, né, então vou apagar. Não vou apagar não, vou deixar separadinho aqui, que isso é o rascunho, tá? Agora, vejamos o seguinte. Esse termo é igual a esse, né? E aqui existe a potência 2/3. Aqui está escondidinha, mas tem a potência 1, tá? Então, esse quociente, na verdade, ele simplificado é igual a esse quociente aqui. Por quê? Porque 2/3 menos 1, o 1 está aqui no denominador, portanto, ele é uma potência que pode ser vista como uma potência negativa. Então, 2/3 menos 1 é menos 1/3. ΔX elevado a menos 1/3
é a mesma coisa que 1 sobre ΔX elevado a 1/3. Tudo isso quando ΔX tende a 0. Quando ΔX tende a 0, pessoal, esse limite aqui cresce arbitrariamente, ou seja, isso é mais infinito. Portanto, esse limite não existe. Foi para mais infinito, isso não é um número, né? Esse limite não existe. Mas esse limite é igual a esse limite aqui. Ou seja, o que a gente mostrou? A gente mostrou que esse limite na direção ΔY igual a ΔX não existe. Se não existe para uma direção, pronto, o limite não existe. Portanto, a pergunta para essa resposta, a resposta para essa pergunta é não. Esse limite não é igual a 0, porque ele nem existir, ele existe, tá? Portanto, tal limite não existe e, consequentemente, f não é diferenciável na origem, tá? Então, vejam, esse exemplo, pessoal, ele é muito, muito interessante, porque ele é um exemplo de uma função. Qual função? Essa daqui, né? Essa função aqui. Ele é um exemplo de uma função que é contínua e não é diferenciável. Esse é o primeiro motivo pelo qual ele é interessante. Segundo motivo, ele é o exemplo de uma função que admite as duas derivadas parciais. Ele admite a derivada parcial com relação a x, admite a derivada parcial com relação a y, mas mesmo assim ela não é diferenciável. Tá? Tudo bem? Ou seja, já eu volto nesse slide, tá? Mas esse exemplo que a gente acabou de ver mostra que a recíproca do Teorema 2 não é verdadeira. Tá? O Teorema 2 diz que se f é diferenciável em um ponto, então f admite derivadas parciais. Nós acabamos de ver um exemplo de uma função que admite as duas derivadas parciais, mas que não é diferenciável. Portanto, não vale a recíproca desse teorema, tá? Agora, como eu prometi, eu vou voltar aqui, nesse desenho. Esse desenho, pessoal, essa figura aqui é o gráfico, é uma ilustração, né, do gráfico da função f em torno aqui da origem. A função f do exemplo que a gente acabou de fazer, tá? Então, vejam, aqui, ó, numa vizinhança da origem, nós temos um comportamento um pouco diferente do gráfico do restante, né? Aqui, ó, o gráfico é uma superfície, né? Porém, nesse ponto aqui, na origem, tem um comportamento estranho, né? Vai afunilando e forma uma coisa como se fosse, não é, mas parecido com um cone. Não é um cone, mas é um comportamento parecido com o do cone, né? É como se a gente amassasse, a gente apertasse a superfície nesse ponto, tá? Mais para frente nós utilizaremos esse desenho, tá bom? Por isso que eu coloquei ele aqui. Esse comportamento estranho tem a ver com o fato justamente da f não ser diferenciável nesse ponto. Essa função, ela é diferenciável em todos os outros pontos, menos na origem, certo? Aqui uma observação é que a fonte, né, dessa figura é o livro Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis, das autoras Diomara, me desculpem, aqui tem um pequeno erro, é Diomara
vamos corrigir aqui, né? Diomara, da professora Diomara Pinto e da professora Maria Morgado. Tudo bem? Tá? É a fonte para a figura do gráfico. Bom, para terminar, nós temos um terceiro teorema, né? Para confundir um pouquinho, né? Mentira, não é para confundir, não. Mas o exemplo que nós fizemos, que eu mostrei o gráfico, ele diz o seguinte: se a f for diferenciável, tá aqui, né? Esse aqui é o teorema 2. Se a f for diferenciável em um ponto, então a f admite derivadas parciais nesse ponto, tá? Porém, nós vimos um exemplo de que a recíproca, a volta do teorema não vale. Ou seja, existem funções que admitem derivadas parciais em um determinado ponto, mas ela não é diferenciável, tá? Agora, a gente pode fazer uma pergunta, né? Será que é possível acrescentar alguma hipótese para que a volta desse teorema seja verdadeira? Porque isso, se isso acontecer, isso é uma ferramenta poderosa, né? A resposta é sim. E o segredo é a continuidade das derivadas parciais. Tá aqui, é o teorema 3, tá? Que diz que se tivermos uma função f tal que em um determinado ponto x0, y0, as derivadas parciais existem em uma bola aberta centrada nesse ponto e são contínuas em x0, y0. Então, esse teorema afirma que aí sim f vai ser diferenciável em x0, y0. Tá? Então, vou grifar, pessoal, a hipótese que faltava é que as derivadas parciais precisam ser contínuas. Ou seja, se você tem uma função que admite as derivadas parciais em um ponto, essas derivadas parciais existem na vizinhança de um ponto, mas mais do que isso, ambas as derivadas parciais são contínuas nesse ponto. Então, f é diferenciável no ponto. Então, qual que provavelmente era o problema do exemplo que nós fizemos? Né? Provavelmente, né? Provavelmente não, né? Tem que acontecer. Uma das duas derivadas parciais não era contínua. Até existia na origem, mas não era contínua, tá? Uma das duas, ou as duas, né? Tudo bem? Bom, então é isso, pessoal. Com esse teorema, nós terminamos a segunda parte. Então, observem que esse teorema é uma ferramenta poderosa se nós queremos mostrar que a função é diferenciável em um ponto. Tá? Para mostrar isso, uma das maneiras é verificar que as derivadas parciais existem e verificar que elas são contínuas. Se ambas forem contínuas, então é correto afirmar que a função é diferenciável no ponto. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.